Olá pessoal, segunda aula de funções da playlist. Vou falar então aqui um pouquinho sobre passagem de parâmetros. Eu sou o professor André Delmestre, tá? Se tu não assistiu a primeira aula, dá uma olhadinha aí na playlist. E então tá, vamos continuar, né? Trocar a cena. Beleza. Bom, passagem de parâmetros. Na aula anterior eu te falei sobre tipo de retorno, nome da função e lista de parâmetros, tá? Mas como se passa A e B, que não existem, para essa função soma executar? Bem, aqui eu tenho o main reapareceu finalmente, tá? E eu tenho aqui variáveis res e y e a função soma sendo utilizada. É fundamental que além de escrever as suas funções, né, tu saiba usar as tuas funções. Não adianta nada tu escrever elas e não saber usar. Então, para usar aqui, utilizar a passagem de parâmetro, tu tem que olhar para a função soma que tu escreveu. A função soma está esperando um float e outro float, chamados A e B. Como é que eu passo esses floats para essa função executar? Em outra função, que no caso é a main, está sendo passado o número 2, constante, assim, não tem problema, poderia ser uma expressão. E a variável y, então uma constante, uma variável, que quando ocorrer a execução dessa linha, elas vão se passar a chamar aqui dentro da função soma A e B. Não interessa que aqui é y e aqui é 2. Como a função soma está esperando dois valores float, os valores que ela receber, A e B, vão tomar esses valores que foram passados aqui embaixo, 2 e 9. Então aqui tu pode estar estranhando a mistura de A com B, com res, com Y, mas aqui A igual a 2 e B igual a 9, porque foi utilizado dessa forma aqui embaixo, certo? Executou a função, achou a soma 11, acabou a função, o retorno da função, que é um float, vai vir parar dentro da variável res, porque res vai receber o resultado da soma dessa função e vai printar. Tranquilo. Bom, ainda na questão de uso das funções. Aprendeu que a linguagem de programação C é sequencial. Tem algumas quebras de sequência, né? Então tem aqui o início de qualquer programa em C, qualquer programa com funções ou sem, é sempre a primeira linha da função main, tem que ser chamada como main. E aí o programa começa, vem uma execução sequencial, eventualmente tem algumas interrupções, alguns desvios de fluxo que são causados pelos if else, switch cases e repetições, né? Mas o programa ele tem essa característica sequencial. Quando a gente está trabalhando com funções, o programa vai executando declaração de variáveis, printa, lê duas variáveis e aí chama a função do usuário. O usuário escreveu. O programador escreveu. Tu escreveu, desculpa. Soma x, y. Neste momento haverá um desvio de execução para executar a função soma. Tá? Ele vai executar de maneira sequencial todas as linhas da função soma e vai retornar de onde ele parou para seguir o fluxo. Mesmo tendo esses desvios, ainda assim é um fluxo sequencial, tá? Mas é importante entender esse fluxo aqui para te poder entender o que acontece quando uma função que o programador escreveu é chamada, tá? Bom, ainda dentro do uso de funções, é importante saber o escopo de variáveis, tá? Nos slides anteriores, nesse slide, embora sejam trechos de códigos pequenos, tem aqui um monte de variáveis. A, B, res, y, no slide seguinte, x, y. Muitas variáveis misturadas, tá? Quero falar um pouco sobre isso e falar sobre o escopo de variável. Que quando tu está trabalhando só com a função main, o único cuidado que tu tem que ter é não posso ter variáveis de mesmo nome. Aqui eu estou com um exemplo com várias variáveis, 3 variáveis na verdade,
E todas elas têm o mesmo nome. Bom, eu tenho essa primeira linha, eu tenho um int i igual a 10, uma variável declarada fora da função, tá? Que isso aqui é chamado de variável global. Aí tem essa função print decrementa, que está sendo passado como parâmetro aqui uma variável chamada i. E dentro da função main eu tenho outra variável chamada i. Tá? Bom, por incrível que pareça, esse código vai funcionar. E aqui está mostrando como é que, o que vai ser impresso, o que vai ser printado por esse código aqui. Vamos lá. Bem, o início do programa é sempre a primeira linha da função main. Então vai vir printf. Global i é igual a 10. Como tem essa variável global aqui em cima que não está dentro de nenhuma função, quando eu digo dentro, é dentro das chaves, tá? A chave marca o início e o fim da função, de tudo, né? De if else, de for. Então, não tem chaves envolvendo aqui. Então, uma variável global. Se não fosse essa linha aqui de cima, esse primeiro print ia vir um lixo de memória. Certamente. Ou nem executaria, não sei. Bom, então, como o i não tem valor até este ponto do programa, ele vai pegar a variável global que existe. Está aqui. A partir desta linha, dentro da função main, o i passa a ter valor interno. E o valor interno se sobrepõe ao externo. Ambos existem, tá? Mas a partir deste ponto, o i vale 5. E é este i, quando eu me referir ao i, dentro do código do main, é 5. Por isso que antes da chamada da função aqui neste print, que vai vir aqui, esse preto aqui seria o terminal, o i vai valer 5, não vai valer mais 10, porque foi sobrescrito o i. Tá? Houve a chamada na função decrementa e foi passado de novo o i. Foi passado 5 para essa função trabalhar. Então o 5 vai vir aqui para cima e este i vai assumir o 5. Não tem problema. I é igual a i menos 1, função print decrementa, ou seja, vai decrementar o que foi passado e vai printar. E dentro da função, este print dentro da função, a função void, por isso não tem return, vai mostrar 4. A função print decrementa acabou e vai voltar o fluxo normal de execução do programa. Depois da função, o i volta a valer 5. Ué, tem muita coisa aqui para comentar, tá? O i não decrementou? Por que voltou a valer 5? Decrementou. Acontece que quando tu está trabalhando com funções, múltiplas funções, tu pode ter vários i's. Eu tenho o i global e tenho 2 i's internos. Só que quando eu estou trabalhando com funções, eu olho só a função que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando na função main, existe esse i aqui, esse é o i que está valendo. E olhando somente para a função main, o i não é operável, ele não tem seu valor modificado, não tem uma linha aqui i igual a alguma outra coisa. Não. O i é utilizado no printf, o i é utilizado no print decrementa, ele só é usado, mas ele não é sobrescrito. Tá? Então, dentro da função void decrementa, este valor que foi recebido aqui, que assumiu o i, que a gente sabe que foi 5 nesse exemplo, ele foi decrementado, ele foi sobrescrito do que veio aqui e foi printado. Como não tem return, a função acabou, tudo que foi operado aqui dentro em cima do i é encerrado junto com a função. A função foi chamada, executou, fez o que tinha que fazer, encerrou. Encerraram também as variáveis e os valores internos que tinham lá processados. Então eu tenho o i do main, o i do decrementa, esses i's são diferentes e por isso que esse código não dá erro, por mais que as variáveis tenham o mesmo nome. Espero que tenha ficado claro. Bom, são só 3 slides, mas tinha muito conteúdo, falei bastante.
Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando alguns exemplos. Eu vou mostrar código, né? Vou executar código e menos slide, mais código. Então, curte aí, compartilha, comenta. Se tu, principalmente se tu tá assistindo, se tu caiu pro aqui e tu não é da turma, é legal, não tem problema, vou procurar responder. E até o próximo vídeo, obrigado.